aula de hoje é sobre integração metabólica, sobre um dos principais, a principal tríade que a gente tem para descobrir onde que começa a doença, onde que ela se baseia, né? Que é o eixo HPA. E esse eixo, ele é o responsável por praticamente todos os sintomas que a gente tem, eles estão baseados nessa tríade, né? Essa aula de hoje, ela é uma aula mais tranquila, porque vocês já vieram da base dela, que é tudo que a gente estudou antes, né? Então, por exemplo, para a gente entender como é que a gente chega no ponto inicial de tratamento, a gente precisa entender aqueles 4 pontos iniciais que a gente viu na primeira aula, né? Para a gente entender direitinho qual que é o ponto que sai esse eixo, qual ponto que, quando que ele está errado, quando que ele está desbalanceado, a gente consegue com os exames laboratoriais. Então, a gente consegue, a gente já tem uma boa base desse eixo HPA. Esse eixo, na verdade, ele é uma forma da gente descobrir, da gente ficar mais fácil de tratar, vamos dizer assim, né? Porque nós temos no organismo várias tríades, né? Vários eixos que podem colocar o nosso organismo em desequilíbrio, né? O nosso corpo, ele é todo interligado, né? A gente fala que é como se fosse um banco com 3 pernas. Então, o banco com 3 pernas, se você tirar uma, ele não fica em pé, né? Independente de qual perna você tire, esse banco não fica em pé. Então, quando a gente fala de tríade, é por isso. O nosso organismo, ele não funciona sem essas coisas, né? Nós temos vários processos no nosso organismo. Então, cada processo desse envolve órgãos diferentes, envolvem coisas diferentes, né? Então, nós temos, por exemplo, o processo de defesa, que é onde a gente, tanto a parte de defesa como de reparo, né? Que a gente pode contar tanto com o sistema imune fazendo a inflamação e todo o processo, né, disso, de defesa e de reparo. Nós temos o processo de assimilação, que nós vamos pegar sistema digestório com sistema respiratório, né, como que eles vão trabalhar para assimilar o que está acontecendo e colocar esses processos em equilíbrio no nosso organismo. Nós temos o processo de transporte, que seria o sistema cardiovascular com o sistema linfático. Então, tudo de transporte no nosso organismo está no sistema cardiovascular e o sistema linfático, ou seja, um sem o outro não funciona, né? Só um deles sozinho também não funciona, então a gente precisa ter esses sistemas funcionando de forma equilibrada, né? Nós temos os sistemas de estrutura, o processo estrutural do nosso organismo, que seria as membranas, os músculos, os ossos, né? E nós temos o processo que a gente vai conversar hoje, que é o nosso processo de comunicação, que é o processo neuroendócrino, né? Tem uma coisa muito interessante que eu vi esses dias. Eu estava olhando as matérias, né, do mestrado, e aí, quando eu fui olhar sobre a parte de aulas específicas, né? E aí tem uma aula específica em todo o conteúdo de todo curso, toda matéria, todo mestrado, né? Todo mestrado, todo curso da área da saúde aqui tem uma matéria que chama NEI System, que é neuro, endócrino e imunológico, né? Então, em todos os cursos de saúde, inclusive médicos, são obrigados a fazer essa matéria, é uma matéria obrigatória, né, que chama NEI System, ou seja, tem uma matéria exclusiva de sistema neuroendócrino imunológico. Então, já está virando uma coisa a ser estudada a grande porte, vamos colocar assim, né, porque já descobriram que não tem como a gente estudar, a gente fazer sem isso, né. Então, nosso sistema, o nosso organismo, ele já não pode mais ser estudado de um jeito só, né, por isso que eu falei com vocês. Essa aula, eu vou falar muita coisa que a gente já falou, mas justamente porque a gente já viu tudo isso, né? A gente já sabe muito bem que o organismo não é uma coisa só, que não tem como olhar um ponto só, né? Não tem como você... tem médico que faz a brincadeira, né? É como se você colocasse... hoje em dia, né? É tratado assim, é como se você colocasse um apito, uma coisa, uma sirene, vamos supor assim, um despertador. Vamos dizer que você coloca um despertador. Você tem uma empresa, você coloca o despertador nessa empresa. O dia que essa empresa pegar fogo, o seu despertador toca, né, para você acordar lá na sua casa e correr para apagar o fogo. Só que aí, um dia toca. E o que você faz? Você desliga o despertador. E pronto, acabou, barulho. Parou de te incomodar, não parou? Pois é, mas tá lá pegando fogo.
Então, é a mesma coisa, tá? O organismo, a gente tratar de uma forma só, a gente pegar um jeito só, a gente sempre vai fazer só a forma, a gente só vai paliar aquilo, né? A gente não vai conseguir tratar. Quando a gente entende de tríade, a gente consegue entender como que é mais fácil a gente prevenir, tratar, diagnosticar, que seja diagnosticar e tratar, né? A gente consegue prevenir, principalmente, para que não chegue a um certo ponto que não tem jeito mais. A gente sabe que, quando a gente aprende o integrativo, a gente consegue ajudar muito quem não tem nada, ou seja, a gente consegue ajudar muito quem ainda não tem doença, a gente consegue evitar que as pessoas tenham doença, só que a gente consegue ajudar pouco, esse pouco a gente sabe que é muita coisa, né, em vista do que tem hoje de tratamento, mas a gente consegue ajudar muito pouco quem já tem a doença. Então a gente consegue fazer muito mais para prevenir do que para tratar. Só que a nossa ideia, obviamente, é ajudar, né, todo mundo. Então o tratamento ele tem que estar aí. Então, quando a gente entende a integração metabólica, a gente entende que a gente precisa trabalhar essa tríade, principalmente, que é o eixo HPA, né, que é o que faz essa função endócrina no nosso organismo, que faz com que isso fique em equilíbrio. Então, quando a gente vai pensar na função, no eixo HPA, obviamente que dentro da nossa anamnese, do que a gente vai fazer com o nosso paciente, o primeiro ponto que a gente tem que analisar são aqueles 4 pontos, né? Então, primeiro, a primeira parte é analisar os 4 pontos, e aí, obviamente, você vai identificar, porque estudando tríade, a gente vai conseguir identificar a parte que mais predomina, o que mais está, o que está mais desequilibrado, entende? Quando a gente entende sobre essa tríade da tireoide, tireoide, adrenal e pâncreas, né? Então, quando a gente fala dos 3, a gente está falando de um tipo de tríade. Nós temos várias outras tríades no nosso organismo que são interligadas, a gente sabe disso. Por exemplo, o trio dos hormônios, né? Progesterona, estrogênio e testosterona. Nós temos essa tríade de hormônios. Temos a tríade dos excretores, né, que é linfático, rins e cérebro. Então, nós temos essa tríade também que trabalha em conjunto, né? Assim como nós temos essa tríade que a gente vai falar hoje, que é a tríade tireoide, adrenal e pâncreas, tá? Quando a gente fala disso, de tríade, a gente precisa lembrar que a gente tem toda aquela parte da anamnese. Então, agora é muito mais importante para identificar a tríade, você precisa conversar com o seu paciente. Essa parte agora é muito mais importante, porque tem pessoas que você vai olhar e você vai saber que aquela pessoa tem uma deficiência, um desequilíbrio tireoidiano. Tem pessoa que você vai olhar, você vai descobrir que é um desequilíbrio na adrenal, né, um desequilíbrio de cortisol. Então, isso é uma coisa. Agora, você conversar com a pessoa é outra coisa. Você precisa saber o que está predominando naquele paciente. Obviamente, como é que você descobre isso? A GM, né, que é a base da nossa anamnese. Então, você estuda antecedentes, gatilhos e mediadores para você conseguir conectar as informações, obviamente, para você conseguir pegar o que ela mais tem, né? Depois desse AGM, a gente consegue pegar os exames, tanto físicos quanto laboratoriais. Então, por exemplo, lá a gente falou sobre a identificação daqueles 4 pontos iniciais, né? Como é que você encontra, como é que você vê como é que está a glicação no organismo da pessoa, hemoglobina glicada? Como que você vê inflamação, PCR? Como é que você vê estresse oxidativo, gama-GT? Né? Isso dentro dos exames laboratoriais. E como é que você vê a submetilação, homocisteína? Então, cada exame desse, a gente consegue descobrir qual o nível que essa pessoa está. Obviamente que depois que a gente estuda exames e tríades e tudo, a gente entende que não existe mais ninguém normal nessa vida, né? Não existe mais ninguém que está bom de organismo. Então, a gente precisa entender que tudo está ligado, isso não tem para onde sair disso, né? Todas as coisas estão ligadas e tudo que a gente vai tratar no nosso paciente vai ter ligação com uma outra coisa, e por isso que a gente estuda tudo junto. Por isso que é integrativo, né? Então, como a gente já tem as bases das coisas, a gente já sabe sobre os 4 pontos, né? Glicação, inflamação, estresse oxidativo e submetilação. A gente já entendeu que tem toda aquela parte de identificar os exames. Aqui hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre tireoide, adrenal e pâncreas, né? Vai conversar sobre o eixo HPA e a gente vai identificar isso, a gente vai ver mais ou menos
né? A gente vai identificar como que a gente sabe isso através do exame e quais os nutrientes que a gente consegue colocar para que a gente consiga ter um alívio disso, né? Uma diminuição desse desequilíbrio que a gente tem. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de eixo HPA, a gente precisa lembrar que nós temos os 3 pontos principais a tríade, que é HPA, né? Nós temos os 3 órgãos principais, os 3 locais principais, que é a tireoide, a adrenal, que antes era suprarrenal, que chamavam, né? Porque fica ali em cima do rim, né? E o pâncreas. Então, nós temos esses 3 pontos que são interligados. Então, tireoide, ela é insulino dependente, né? O pâncreas é tireoide dependente. A adrenal é tireoide e pâncreas dependente. Então, elas estão interligadas. Quando você tem uma tireoide funcionando do jeito certo, você tem um metabolismo bom, porque ela altera essa questão de, né, ela que vai determinar a velocidade do seu metabolismo. Nós temos uma boa síntese proteica, nós temos como é que fala? Uma atividade melhor no sistema nervoso. Então, toda vez que a gente fala de tireoide, a gente tem que lembrar dessa parte, né, de sistema nervoso, de metabolismo, tudo isso tem a ver com tireoide. Quando a gente fala de adrenal, a gente já fala em relação a anti-inflamatório, porque a principal coisa que a adrenal produz é cortisol, né? E o fato de ela produzir cortisol, o cortisol, ele é um anti-inflamatório, não sei se vocês vão lembrar, né? Quando a gente estuda lá corticoide, tem vai inibir fosfolipase A2, vai fechar aquela cascata que produz o ácido araquidônico, não sei se vocês vão lembrar, no ômega 6, o ômega 6 que produz ácido araquidônico, né? O corticoide, ele vai justamente ali, inibindo essa fosfolipase A2, para impedir essa cascata, impedir que o ácido araquidônico seja produzido. O ácido araquidônico é um inflamatório, né? Então, o cortisol, ele age em ciclooxigenase, ase lipoxigenase, ele é um anti-inflamatório muito potente, porém, o cortisol, ele tanto em doses muito altas quanto em doses muito baixas, é horrível. O cortisol, ele precisa estar equilibrado, né? Então, nós temos toda a parte adrenal que vai produzir essa energia, né? E nós temos o pâncreas, que é óbvio, né? Que é o que vai converter a glicose em glicogênio, que vai fazer essa limitação em relação à insulina, né, vai facilitar a captação de glicose. Então, essas 3 coisas, esses 3 órgãos, se eles estiverem errados, se eles estiverem desequilibrados, nós não conseguimos ter um organismo funcionando da forma correta, né? Quando a gente tem eles funcionando da forma correta, nós temos a produção correta, né, tanto da energia como da circulação sanguínea, porque quando a gente fala de produção, por exemplo, quando a gente fala de estresse, está ligado com cortisol. Quando a gente fala de metabolismo, está ligado com tireoide. Quando a gente fala de açúcar, está ligado com pâncreas. E essas 3 coisas estão ligadas: metabolismo, açúcar e estresse, né? Então, se você estressa, você, ao mesmo tempo que você aumenta o metabolismo, você aumenta a quantidade de cortisol. Isso aumenta a produção de insulina, isso aumenta a ingestão. Então, é uma desregulação que causa no organismo, que a gente precisa encontrar o ponto certo. A ideia aqui da aula de hoje é justamente a gente entender, lembrar, na verdade, como que é que a gente consegue identificar onde está predominando isso tudo, onde que começa esse ponto, onde que a gente vê onde que a gente consegue identificar, né, essa parte de desequilíbrio hormonal e metabólico e tudo, tá? Quando a gente fala de cortisol, a gente está falando da parte adrenal, né? E o cortisol, ele é o responsável por energia. Então, quando você tem um cortisol baixo, né? Quando você consegue ter quando você tem uma desregulação do cortisol através da adrenal, você tem uma baixa de energia, você tem você consegue diminuir a quantidade de raciocínio lógico, você perde memória recente, porque o seu cortisol, ele tem que estar no seu cérebro para você conseguir se lembrar das coisas, ter uma boa memória, e, consequentemente, causa insônia, porque o cortisol, deixa eu mostrar para vocês uma imagem, que é uma das que eu mais gosto de falar, inclusive quando eu falo com vocês em relação à temperatura. Lembra que eu falei na aula de exames laboratoriais, que a gente fala quando eu falei da função tireoidiana, e eu falei com vocês que mesmo TSH estando normal,
T3 estando normal, T4 estando normal, se a temperatura não estiver normal, essa pessoa tem hipotireoidismo, ela mostra, isso embaixo são as horas, né? E aqui são as nossas variáveis, né? Então, vocês podem perceber, ó, como que o cortisol ele fica alto quando a gente acorda às 6 horas da manhã, e ele declina, e ele tem que estar no nível mínimo dele à noite, porque senão você não dorme. Tá vendo? 24, então você não dorme, certo? Percebe que quando você acorda, os seus níveis estão totalmente diferentes. Vocês veem que a temperatura aqui embaixo está o mínimo possível? O mínimo possível que ela precisa estar aqui é 36,5, 36,6, tá? E uma coisa por que é que ela faz isso? Porque conforme o cortisol abaixa, a temperatura aumenta. Percebe? Então, você vê que é totalmente dependente a adrenal da tireoide. A tireoide é a responsável por equilibrar a temperatura do nosso organismo. Se a primeira coisa que ela faz é equilibrar a temperatura, e aí por isso que eu falo com você a questão da temperatura para descobrir hipotireoidismo, tá? Quando a gente fala de a relação cortisol-tireoide, né? Toda vez que eu falo com vocês em relação a pegar a tireoide e identificar se você tem um hipotireoidismo através da temperatura, sem ser pelos exames laboratoriais, é justamente por isso. Por quê? Se a primeira coisa que a tireoide faz é regular a sua temperatura corporal, certo? Se todos os exames estão normais e a sua temperatura não está normal, você já tem um hipotireoidismo subclínico, já está te avisando, olha, estamos começando a dar errado. É como se a gente fizesse é como se a gente tivesse como é que fala? Uma fábrica, tipo uma produção, certo? E essa produção está funcionando. Ok. O último ponto dessa produção, o limite dessa produção é o TSH. Então, assim, quando o TSH ele dá algum problema, é porque já está no cérebro o problema, entende? A falta do T3, do T4 na tireoide, o desequilíbrio da tireoide já chegou no cérebro. Então, o TSH é como se fosse o último ponto ali. Se deu TSH alto, quer dizer que já está muito ruim, entende? E aí, você consegue ter esses primeiros avisos, né? Primeiro, a sua temperatura corporal não fica correta, depois você tem alteração em T4, depois tem alteração em T3, depois tem alteração no TSH. Então, por isso que o TSH é uma coisa muito ruim, entende? Aí você analisa isso daqui para você olhar, por exemplo, como que é a diferença da sua temperatura. Quando você acorda, se você levanta para escovar dente, já mudou a sua temperatura. Então, o que a gente pode fazer aqui para conseguir mostrar para o nosso paciente, né, que a gente consegue identificar se ele está ou não com alteração, com hipotireoidismo subclínico, né? Ensina ele a usar um termômetro. Pega um termômetro normal, se ele tiver aquele digital de testa, né? Melhor ainda, porque é mais rápido, né? E aí você fala com ele para ele fazer durante 15 dias. Você coloca ele, você fala com ele assim, olha, coloca o termômetro do lado da sua cama. Você acordou, não é para levantar, escovar dente, rezar, nada disso. Acordou, abriu o olho, pega o termômetro e mede a temperatura. Anota essa temperatura. Se no final de 15 dias não tiver dado a média de 36,6, é hipotireoidismo subclínico. Tá? É muito raro dar acima disso. Normalmente dá menos. Normalmente dá para baixo. Por quê? Isso é o hipotireoidismo. Ele não consegue controlar, tá? Carol, pode abrir. Pode abrir o Bom microfone. dia. É interessante você estar falando isso. Meu irmão mais velho, né, sempre quando criança, ele sempre teve uma temperatura muito elevada, né? Sempre achavam que ele estava com um estado febril, né? Era sempre 37 ponto alguma coisinha, e consideravam isso normal. Quando ele atingiu a idade adulta, ele desenvolveu um quadro de hipertireoidismo extremamente grave, né? Ele chegou a ficar com o olho esbugalhado, alteração psicológica, né? Emagreceu muito, né? E mesmo assim, a gente só foi descobrir, ele já tinha desenvolvido hipotireoidismo um ano depois, quando ele já estava fazendo surto psiquiátrico, quase.
de tão grave que era, de ponto assim, a gente estava morando em Vitória na época, ele ficou na janela porque estava a fim de, assim, se não tivesse a tela, poderia ter se jogado, entendeu? Meu Deus. E aí você falando disso me recordou o quadro dele, que sempre é temperatura alterada e um quadro que culminou na fase adulta da tireoide. Sim. Sim, é um negócio, Carol, que a gente, obviamente, a gente só consegue perceber, a gente consegue entender depois que a gente entende como é que funciona o organismo, né, de um jeito geral. Não tem como a gente adivinhar essas coisas. Igual eu te falei, o negócio também, eu falei com vocês na aula de intestino, né, sobre a minha menina. A gente pode até saber o que a gente faz, né, agora você sabe como é que você faz, tipo assim, depois que você estudou, né, mas é um negócio muito, como é que fala? É uma coisa que a gente não consegue pensar, porque, tipo assim, você pensa assim, ó, para dar uma alteração na tireoide, eu preciso ter exames que comprovem isso. Eu preciso ter o meu, se o T4 tá normal, se o T3 tá normal, não vai ser a temperatura que vai fazer isso, entende? O normal de se pensar é assim, né? O tradicional, vamos colocar assim. O tradicional de se pensar, o jeito médico tradicional de se pensar é assim, você só tem um problema, eu só consigo tratar o seu problema depois que você está com ele totalmente aqui, né? Eu não consigo evitar essas coisas, sabe? E essa disfunção de temperatura, todo mundo tem, tá? Todo mundo tem. Assim, você pode fazer. Obviamente, eu sempre falo com vocês, né? Testem primeiro em vocês, sabe? Tipo, façam em vocês, vocês vão ver. Pega o termômetro, deixa na cama, na beirada da cama, quando acordar de manhã, acordou, né? Primeira coisa que faz, já pega o termômetro e mede a temperatura. Vocês vão ver que todo mundo tem o hipotireoidismo subclínico. Tem pessoas que podem passar a vida inteira sem desenvolver alguma coisa, sem desenvolver uma reação maior, sem ter a dificuldade de absorver T3, né, através do T4. Tem gente que nunca vai ter esse problema, tem gente que nunca vai ter uma alteração disso, né? Sempre as pessoas conseguem tem pessoas que conseguem fazer essa alteração, ter essa alteração no organismo, não tem nada. É igual a questão do glúten, né? Quando a gente tem a sensibilidade a glúten, tem pessoas que vão morrer e não vão ter nada, entende? Só que se você sabe que o glúten é 100% inflamatório, ele é inflamatório 100% das vezes, né? Não tem por que a gente não olhar esse tipo de coisa. Então, a temperatura, ela é muito importante porque ela é um aviso, sabe? Ela é um aviso de que não tá bem, não tá legal. É alguma alteração em você, tem alguma coisa diferente ali. É igual quando a gente pega, por exemplo, o hemograma, né? E o hemograma tem uma alteração no RDW, a gente não sabe o que é o RDW, a gente só vê lá que ele tá normal, né? Que tá só até o máximo dele lá, né? Que é o que tá lá. Mas a gente olha as outras coisas estão normais. O meu IPCM está normal, minha hemoglobina está normal. Só esse RDW aqui que deu um pouquinho alto, aí o médico fala assim, isso aqui é pirada não. Né? E aí você pensa assim, poxa vida, mas o RDW é quase um controle de qualidade do meu sangue. Como que não tem nada a ver? Entende? Como assim não tem nada a ver? É uma forma da pessoa descobrir que você está tendo alteração antes mesmo de você ter alguma coisa pior, né? Então, da mesma forma, né, esses pontos iniciais a gente não pode negligenciar, né? A temperatura, então, é extremamente importante, tá? Porque é dali que a gente consegue identificar onde que está errado, né? Onde que está predominando isso daí, né? Quando a gente fala de tireoide, a gente precisa pensar o tempo todo em como que as coisas estão ligadas. Então, se você tem a primeira coisa da tireoide é a temperatura, né? Então, se você pega um paciente, por exemplo, ele está ali ele está com alguma alteração, ele está sentindo que ele tem alguma coisa que está errado, obviamente ele vai te falar, você vai conseguir identificar, porque ou ele está mais lerdo, ou ele está mais cansado, né? Você sempre vai perceber quando você for conversando com o seu paciente, você vai entender isso. Então, a gente precisa pensar primeiro nesse ponto, né, da temperatura, depois a gente pensa nas outras coisas, né? Então, quando a gente fala de tireoide, a gente precisa lembrar o seguinte, várias coisas interferem na tireoide. Você vai identificar isso através de nutrição. Ok, identificou que talvez seja uma alteração na tireoide,
como é que você pega esse talvez? Como é que você consegue identificar sendo que T4 está normal, T3 está normal, TSH está normal? Você tem que identificar através de nutrientes. Então, um exemplo, ferritina. Ferritina, quando a ferritina está baixa, né, nós temos quadros de hipotireoidismo. É um indicativo que vai gerar hipotireoidismo. Por quê? A ferritina é o carreia-ferro. Ok. A ferritina, ela é um dos responsáveis para que o receptor de T3 receba T4. Entenda para que como é que fala? Para que a tireoide entenda que o T4 está vindo trazer o T3, esse receptor de T3, ele necessita de ferritina. Ele é ferritina dependente. Então, se ele necessita de ferritina e a sua ferritina está baixa, você vai desenvolver um quadro de hipotireoidismo, certo? Por que que a gente fala sempre de tríade? Porque se você tem hipotireoidismo, pâncreas é tireoide dependente. Então, se você tem hipotireoidismo, você faz o seu corpo produzir mais insulina. Então, se você tem baixa na tireoide, baixa de produção tireoidiana, você tem um aumento de produção pancreática. Então, o seu pâncreas vai produzir muito mais insulina. Quando você produz mais insulina, o que você faz no seu organismo? Você estressa o seu organismo, consequentemente, produz o quê? Mais cortisol. Pense nisso com o tempo. Pense nisso durante um bom tempo, você fazendo isso no seu organismo. Tireoide funcionando a mínimo, pâncreas funcionando ao máximo, adrenais funcionando ao máximo. Vai chegar um momento que você vai desenvolver uma fadiga adrenal, certo? Uma fadiga pancreática. E aí isso tudo abaixa. Então, com o tempo, por que com o tempo acontece isso? Por que com o tempo a pessoa vai perdendo energia, a pessoa vai adquirindo a diabetes, vai tendo dificuldade de comer coisas diferentes, até digestão isso altera, né? O idoso é muito mais difícil de digerir, por exemplo, proteínas, justamente por isso, porque o próprio metabolismo ele vai diminuindo com o tempo. Por quê? Porque ficou estressado há muitos anos. Ele ficou estressado há muito tempo. E se você não sabe identificar, por exemplo, o hipotireoidismo, você não consegue identificar os outros. Você não consegue achar o porquê que é. Por exemplo, vamos supor que você tem um paciente diabético, né? Diabetes tipo 2. E aí você tem um paciente diabético e ele é tratado, obviamente, com algum antiglicemiante, né? Com metformina, que seja com aquele... tem um outro que eu esqueço, Glibenclamida. Então, vamos supor que ele é tratado com esses medicamentos, né? Vamos supor, não, normalmente é. Então, você pega um paciente que é diabético, se você não trata esse hipotireoidismo dele, ele nunca vai melhorar a diabetes. Ele vai piorar, ele vai morrer em decorrência daquele medicamento, porque você não vai conseguir tratar a causa. Obviamente, a gente sabe que isso é baseado na ideia de que vocês já estão trabalhando alimentação, já estão trabalhando nutrição, certo? Eu tô colocando o outro ponto disso aqui, né? A gente já tem que entender, por exemplo, a diabetes. A gente sabe que diabetes e hipertensão é totalmente nutricional. Se você equilibra alimentação, se você equilibra nutrição, a pessoa para de tomar medicamento, né? E a gente sabe disso quando a pessoa faz uma bariátrica. A gente entende muito isso quando a pessoa faz uma bariátrica. Quando a pessoa ela é muito gorda e ela tem hipertensão e diabetes, quando você faz a bariátrica e a pessoa emagrece, ela para de tomar os medicamentos. Aí você fala assim, tá, porque ela era gorda. Isso, ok. O corpo dela precisava de muito mais, precisava se exceder ao que normalmente produziria, certo? Ele precisaria se exceder nisso para compensar o estresse que o corpo tinha de ter muita gordura. Sabemos que além do peso, além da dificuldade de locomoção, de qualquer coisa que a pessoa gorda precisa fazer, ela tem um esforço muito maior, né? Tem toda a parte dos tóxicos. Todos os tóxicos são lipossolúveis. Então, quanto mais gordura, mais tóxicos, né? Então, quando a gente pensa nessa parte de equilibrar doenças, principalmente doenças igual diabetes e hipertensão, a gente sempre tem que pensar alimentação, nutrição, e aí a gente coloca esses pontos. O hipotireoidismo, por exemplo, é o primeiro ponto que a gente tem que analisar. Não se trata de diabetes sem tratar hipotireoidismo. Já que eles são totalmente dependentes, assim como tem tem essa ligação, né, do hipotireoidismo com aumento de insulina, com aumento de cortisol, você continua ficando mais estressada, com isso você produz mais insulina, porque você também, o pâncreas e a adrenal estão ligadas, tem mais cortisol, tem mais insulina, porque o corpo entende que o seu corpo precisa, certo? Só que nisso, você tem essa fadiga adrenal que com o tempo se torna uma exaustão adrenal. Quando você tem uma fadiga adrenal,
é como se fosse assim, a medula não, o córtex adrenal tem a medula embaixo e o córtex adrenal. Esse córtex, ele produz mais de 50 tipos de hormônios, certo? Só que os 3 principais são aldosterona, cortisol e DEA. O córtex, ele produz esses, né, e é de baixo para cima. Então, aqui na parte de baixo produz DEA, aqui no meio produz cortisol e aqui no meio produz aldosterona. A fadiga adrenal, ela começa na medula, de baixo para cima. Então, você lesa primeiro, né, a produção medular, você lesa primeiro a produção de DEA, depois você lesa a produção de cortisol, depois você lesa a produção de aldosterona. Quando você chega no nível de lesar a aldosterona, você chega na exaustão adrenal. Então, quando você tem uma fadiga durante muito tempo, eliminando muita coisa, né, quebrando muitas coisas, você chega num ponto que você está com exaustão adrenal. Esse é o maior nível, né, de um estresse, de alguma coisa que você possa ter. Quando você faz isso, o que é esses hormônios? O cortisol, o cortisol e o DEA, eles são contrários, né? O DEA, ele diminui o cortisol diminui o DEA. O que acontece? Se você começa a ter uma fadiga adrenal, você começa a deteriorar sua adrenal, a primeira coisa que você deteriora é o DEA. Então, quando você deteriora o DEA, você tem ainda cortisol continuando a ser produzido no máximo dele. Então, se você tem cortisol a ser produzido, o cortisol diminui o DEA. O DEA tinha que estar ali para diminuir o cortisol, certo? Só que ele não está ali, porque se você está cansando a sua adrenal, ele já chegou no nível que é na parte ali da adrenal, que já não produz DEA mais. Por isso que o cortisol, ele desanda, por isso que ele desequilibra, né? E isso é com a fadiga adrenal. E aí, toda vez que eu falo sobre isso, tipo assim, quando eu falo com vocês em relação a todo mundo tem alguma coisa, todo mundo tem uma doença, todo mundo tem alguma alteração, né? O que é que a gente consegue ver que pode alterar a fadiga, alterar a adrenal? Quais são os fatores que a gente consegue ver que podem alterar a adrenal, né? Todos esses pontos causam fadiga adrenal. Estresse matrimonial, cafeína, traumas, tudo tá aqui. Toxinas, infecções, estresse repetitivo, estresse emocional, alergias, fumo, né? Tabagismo, com certeza. Tudo isso daqui, ó, hábitos de pobres de alimentação, tudo isso fazem com que a nossa adrenal fique extremamente cansada, ou seja, que ela tem que produzir cortisol o tempo inteiro, ela tem que produzir o máximo que ela consegue para suprir. E aí eu pergunto para vocês, quem não passa por isso, né? Quem não passa aqui tem em cima pressão financeira, atitudes negativas, tudo aqui, açúcar e farinha, drogas e medicação, ou seja, não existe uma pessoa que não tenha uma fadiga adrenal. Não existe uma pessoa que não tenha nenhuma dessas coisas que podem alterar a sua adrenal. E aí, tudo isso daqui vai juntando. Por exemplo, uma pessoa que tem muita alergia, por exemplo. Tem muita gente que ficou, né? Eu, por exemplo, só entendi a minha sensibilidade ao glúten depois que eu tive o Covid, né? Por quê? Porque o Covid, ele causa um estresse excessivo no corpo, né? O vírus causa um estresse excessivo, a adrenal dispara a produzir cortisol e isso dispara a ter alergias. O cortisol, ele tem uma como é que fala? Uma função, né? Ele tem quando ele está em excesso, existe uma IG, uma imunoglobulina, IgA, acho que é IgA, que ela normalmente ela é excretada no intestino. E essa IgA, ela é uma das principais em relação a nossa senhora, eu consigo falar essa palavra, hiperpermeabilidade intestinal. Ou seja, essa IgA, quando ela é alterada através do excesso de cortisol, vai alterar a vulnerabilidade da membrana intestinal. Então, cortisol em excesso prejudica essa IgA e vai prejudicar a vulnerabilidade do intestino. Isso vai causar alergias. Então, com o tempo, a pessoa tem alergias
e não sabe que é por excesso de estresse, por excesso de cortisol, por isso que o estresse pode causar alergias. Tudo isso é emocional, igual aqui, tudo tem estresse emocional, as infecções tanto agudas como crônicas, toxinas, tudo aqui que, né, o estresse psicológico está aqui, todas as coisas que podem causar a fadiga adrenal são coisas que estressam o seu organismo. Isso em coisas normais, seu corpo está nutrido, se o seu corpo está equilibrado, isso é coisa que normalmente acontece, né? As pessoas antigamente não morriam disso, né? As pessoas antigamente não morriam de fadiga adrenal. Por quê? Porque não tinha tempo para isso. A pessoa tinha um luto e ela passava por esse luto muito rápido, porque ela tinha que trabalhar e ela tinha que ir para o campo, colher e fica por isso mesmo. Então passa, né? Antigamente não tinha isso. Hoje não. Hoje nós temos um tempo muito maior para sofrer, né? A gente tem não só tempo, a gente tem muito mais coisas que nos fazem sofrer. O estresse emocional hoje é muito maior, o estresse no trabalho hoje é muito maior. Então, tudo isso contribui para que aumente o nosso cortisol e, consequentemente, quanto mais cortisol, né, a gente produz, né, mais coisas a gente tem de ruim no nosso organismo. É um feedback positivo, né? Quanto mais cortisol, mais alergia. Quanto mais cortisol, mais vulnerabilidade intestinal. Quanto mais cortisol, mais estresse, mais cortisol, mais estresse e por aí vai. Então, por isso que o aumento de cortisol, ele é sempre demais, ele é sempre demasiado, né? Então, quando a gente fala disso, dessa ligação entre tireoide e adrenal, é justamente para a gente lembrar das coisas que são, como é que fala, que elas são interligadas, tanto em relação o fato do eixo HPA ser um eixo, né, quanto o fato dos nutrientes serem os mesmos, tá? Os nutrientes que quando faltam em um, faltam em outro, a gente consegue perceber isso aí. Por exemplo, uma das coisas que faz o cortisol ser equilibrado é selênio. O selênio, ele faz o cortisol, não que o selênio sozinho equilibre cortisol, mas um dos fatores que fazem o cortisol não ser tão produzido a ponto de fadigar a sua adrenal é o selênio. Da mesma forma que o selênio, ele é totalmente necessário para a conversão de T4 em T3. Lembram que T4 na tireoide é um pró-hormônio. T4 não é hormônio, né? Então, quando você toma lá, quando o seu paciente toma levotiroxina, né? Ele não está tomando nada que vai direto para a tireoide. Por isso que tem várias pessoas que não conseguem ter uma melhora, porque vamos supor que a pessoa tenha estresse oxidativo muito alto, fadiga adrenal, e ela toma levotiroxina. Se ela toma levotiroxina e ela não tem, por exemplo, como é que fala? Ela não tem a quantidade de nutrientes necessárias para ativar T4 em T3, vai ativar T4 em T3 reverso. Ou seja, não vai absorver, a tireoide não vai absorver T3 reverso. Então, se você tem um paciente que toma a levotiroxina, necessariamente tem que tomar vitamina D, tem que tomar selênio para fazer essa ativação, porque ele já não adianta se ele não tem ativação. Tem que tomar as vitaminas que vão ajudar a diminuir o estresse oxidativo, então as vitaminas antioxidantes, né, que vão diminuir o estresse oxidativo. Então, a nutrição, quando a gente fala de tríade, a gente tem que pensar na tríade como se fosse um órgão só, entende? Quando a gente fala de tireoide, pâncreas, adrenal, a gente tem que pensar como se fosse uma coisa só, é como se fosse um órgão só que precisasse daquilo ali. A gente consegue tanto a nutrição, isso, quanto a alimentação, a gente consegue equilibrar os três, né? Então, quando quando fala de nutrição, por exemplo, né, igual eu estava falando, o T4, para ele transformar em T3, ele precisa de selênio e zinco, tá? É selênio e zinco dependente. Então, você vai fazer tanto selênio e zinco na suplementação, você consegue ter tanto o melhor aporte de T3 na tireoide, como você consegue equilibrar a sua produção de cortisol e, consequentemente, você diminui a sua produção de insulina. Então, quando a gente entende essa ligação, a gente consegue entender que não é só uma coisa que a gente trata quando a gente trata a diabetes, por exemplo, né? O excesso, a glicação do organismo, a gente consegue tratar com várias coisas, tá? Quando a gente fala disso, a gente precisa lembrar que sempre tem a produção demasiada das coisas, né? Tipo assim, a gente fala de tireoide, fala de T3, a gente fala de pâncreas, a gente fala de insulina, mas não é só isso que produz, né? A tireoide, ela produz acho que 5 hormônios diferentes, né? Ela produz 5 hormônios diferentes, que é T1, T2, T3, T4. T3, T4 é o que a gente mais conhece. E a calcitonina.
tá? O tireoide também produz calcitonina. A calcitonina é a que vai carrear o cálcio dentro do sangue para levar para o osso, tá? Então, a tireoide produz calcitonina e T3, T4, né? Também T1 e T2. Mas aí as mais importantes aqui, calcitonina, T3 e T4. Dentro da tireoide, tem 4 glândulas que chamam paratireoide, né? Porque estão ali dentro da tireoide. Então, está e não está, né? Você consegue, por exemplo, fazer uma tireoidectomia, né? Que é você tirar a tireoide e deixar a paratireoide, tá? Mas isso é muito raro o médico querer fazer um negócio desse porque ele acha que não precisa, né? Só que a paratireoide, ela produz o paratormônio, né? Esse paratormônio é o responsável por metabolizar fósforo, cálcio no nosso organismo. Se o paratormônio está alto, nós temos um alto metabolismo de cálcio. Então, se o paratormônio está alto, nós temos alta de cálcio no sangue. Se acontece essa alta, né? Quando acontece essa alta, paratormônio metabolizou muito cálcio, a tireoide produz mais calcitonina e, consequentemente, leva cálcio para o osso, certo? Precisa ter o quê para ficar no osso? Vitamina D. Então, nós temos várias coisas aqui. Se a tireoide produz calcitonina, a calcitonina é a que vai levar o cálcio para o osso. A calcitonina, ela carrega o cálcio. O que leva a calcitonina, o que se liga na calcitonina e leva ela para onde ela tem que ir, ou seja, leva ela para o osso, para ela não ir para zonas moles, para tecidos moles, né, como artéria e mucosas e articulações, é a vitamina K2, K2-MK7. Então, se nós temos calcitonina funcionando, tem cálcio no organismo, ok, já está carreado já está seguro pela calcitonina para circular no organismo. Vem a vitamina K2, se liga à calcitonina. Essa vitamina K2 que liga à calcitonina sabe onde é o endereço. Ela sabe que ele tem que chegar no osso, certo? Só que quem abre a porta do osso é a vitamina D. Então, quem deixa entrar o cálcio no osso, quem vai puxar esse cálcio para dentro do osso é a vitamina D. Então, não tem como você ter um equilíbrio de tireoide, porque se você tem um excesso de cálcio circulante no seu organismo, você tem uma alta de paratormônio, você tem a sua tireoide trabalhando muito, 200%, para você produzir mais calcitonina, certo? Então, por isso que você tem que nivelar isso daí. Você precisa suplementar a vitamina K2 e MK7 ou vitamina D, para que você consiga ter essa absorção correta de vitamina de cálcio, né? Para não ter uma superprodução de calcitonina pela tireoide. Ou seja, não é só uma coisa que faz, não é só por um ponto que a gente pensa na tireoide, T3, T4. A gente precisa pensar nesse metabolismo do cálcio também, tá? Quando a gente fala disso, né, dessa ligação entre essas coisas, a gente também consegue lembrar que no pâncreas nós temos as outras opções, né? O pâncreas, ele tem a produção de lipases, de proteases, né, que são essa parte exócrina do pâncreas que ajuda nessa produção, e a parte endócrina, né, que é justamente essa parte de insulina, né, que faz insulina, glucagon, e tem outro hormônio também que o pâncreas produz, que é somatostagina, que também está responsável por essa parte de metabolismo, tá? Só que os principais que a gente dá mais atenção é os, né, insulina e glucagon, principalmente insulina, por causa da nossa glicação. A gente precisa lembrar sempre dos 4 pontos iniciais que a gente estuda no integrativo para não passar por não ter esse erro, tá? E aí, o que é o ponto do pâncreas? Como que você equilibra pâncreas? Com menor ingestão de carboidratos, tá? Isso aí não tem jeito. Não tem como a gente diminuir, não tem como a gente colocar uma saúde melhor no nosso pâncreas se não for diminuindo a nossa produção, a nossa ingestão de carboidratos que vão virar glicose, e essa glicose vai ser metabolizada e você produz tudo aquilo. Toda vez que a gente falou a gente estudou na parte de exames, né, que eu falei com vocês em relação à glicação, é justamente essa parte. Tipo assim, quando você tem uma alimentação muito mais acentuada para carboidratos refinados, uma alimentação muito mais acentuada em açúcar mesmo, né? Mas a gente sabe que o que mais converte em glicose é o carboidrato, quando a pessoa não tem uma ingestão muito alta de açúcar, né? Essa alimentação, ela vai fazer com que você produza mais glicose, o pâncreas vai ter que produzir mais insulina, né? Essa insulina vai ter que ser
para captar a glicose, ele não deixar que ela fique solta no organismo, o seu pâncreas vai ter que trabalhar muito mais. Então, por isso, com o tempo, né, porque como é que você identifica isso, né? Com o tempo, você vai analisando tanto insulina quanto glicose, tá? Quando a gente fala desses três, a gente tem os exames que a gente consegue identificar, isso aí, né? A gente a gente viu a questão dos exames, só que a gente precisa pensar, a gente não olhou tanto assim na parte de exames, a gente não olhou sobre os exames o de cortisol, né? Eu falei com vocês sobre a parte da tireoide, a gente consegue analisar com TSH, com T3, T4, né? A gente consegue, e o T3 e T4 precisam ser livres, né? T4 livre, T3 livre. T3 reverso é interessante de se colocar o T3 reverso para a gente saber como é que está essa conversão do T4 em T3, né? O anti-TPO, que é muito interessante de se olhar também, o anti-TPO, se você tem o anti-TPO, ele identifica se você tem algum anticorpo contra essa absorção de T3. Então, se você tem ele muito alto, você pode desenvolver a tireoidite de Hashimoto, né? Então, é uma predisposição para Hashimoto quando você acha esse anti-TPO alto. E nós temos a temperatura. Então, a temperatura a gente consegue saber com o nosso paciente só dessa forma, tá? A gente precisa do nosso paciente trabalhando com a gente. Então, temperatura, a gente vai colocar para ele 36,6. Na verdade, uma coisa que normalmente eu gosto de fazer é não falar com ele a temperatura que tem que ser, né? A gente sempre conversa em relação a como que tem que funcionar a temperatura dele, mas eu sempre deixo muito claro o que é que eu quero dele. Eu quero que ele, né, afira a temperatura e sempre anote durante os 15 dias. Se você quiser fazer com uma semana também dá para fazer, mas eu prefiro 15 dias para ter mais certos resultados, né? Vocês sempre vão ver que vai ficar mais abaixo, né? Não vai equilibrar a temperatura do corpo, porque sempre vai ter esse hipotireoidismo. Todo mundo praticamente tem essa alteração. Então, por isso que tem que ser tratado antes, né? Tem que ser resolvido antes isso. O TSH, né? T4 livre, T3 livre, a gente viu na aula de exames. O TSH, lembrando, né, que se ele tiver abaixo de 2, não tem problema algum, certo? A gente só preocupa com o TSH se ele estiver alto, tá? Quando a gente tem a produção eu acho que eu falei, já comentei isso com vocês, né? Quando a gente tem a produção lá, a transformação do T4 em T3, nós temos 2 receptores que fazem essa transição do T3 para o lugar que ele tem que ir. Então, quando a gente tem a transformação do T4 em T3, ele vai transformar em T3, e aí tem 2 moléculas, uma chama D1, a outra D2, né? A D1, ela é selênio e zinco dependente, certo? E ela leva o T3 para a tireoide. O D2 leva T3 para o cérebro. Então, por isso que só tem problema o TSH quando ele estiver muito alto, porque você vai identificar que, além de deficiência na transformação de T4 e T3, né, você já está chegando no cérebro, já está dificultando a chegada desse T3 no cérebro, ele precisa ter no cérebro, TSH. Então, o TSH, quando ele está aumentado, é preocupante, mas quando ele está abaixo, não é preocupante, tá? Ele quase não faz uma diferença nisso daí. Quando a gente tem essa alteração, a gente já sabe que tem alguma alteração na hipófise. Que é a hipófise que produz TSH, não está chegando T3, TSH não está sendo produzido pela hipófise, e por isso que é preocupante, tá? Então, nós temos, no pâncreas, a gente consegue, obviamente, descobrir como é que está essa alteração através da insulina e da glicose, né? E o índice Roma, que eu mostrei para vocês na aula de exames, né? Então, como é que se faz lá o índice Roma, faz o cálculo direitinho para saber como que é que está trabalhando esse pâncreas desse paciente, né? E na parte de adrenal, a gente vai fazer cortisol e DEA, tá? E aí, o cortisol e o DEA são um dos poucos exames que eu peço ele salivar, tá? Eu gosto de pedir tanto cortisol como o DEA salivar. Por quê? Quando o cortisol e o DEA estão no organismo, estão no sangue, ele está ligado a uma proteína que chama SHBG. Essa SHBG, ela é o que carrega mesmo o cortisol, né? Inclusive, não só cortisol, também carrega progesterona, né? Por que quando uma pessoa está com baixa... Porque quando ela está estressada, ela está com baixo libido.
Porque se a progesterona, ela se liga ao SHBG para chegar nos seus sítios de ligação, chegar no seu local de atuação. O cortisol é o que manda nesse SHBG, certo? A progesterona, ela pega carona no SHBG, que é do cortisol, né? Então, quando você está muito estressado, o seu cortisol enche o SHBG. É muito cortisol para um transporte. E a progesterona não é ligada. Ela não consegue se ligar no local que tem muito cortisol. Então, se tem muito cortisol ligado no SHBG, ele não vai conseguir dar carona para a progesterona. Consequentemente, a pessoa que está extremamente estressada, ela não tem libido. Ela diminui o libido, justamente por isso, tá? Por isso que tem várias coisas em relação aí como é que fala? Né? Quando você sofre alguma coisa, você não consegue, né, ter relação, justamente por isso, porque a sua libido, ela não acontece em progesterona. Então, não tem como ter essa liberação de progesterona se você está com cortisol elevado, tá? Por isso que o estresse com o tempo também faz isso, tá? Então, a gente sempre vai medir o cortisol salivar, o DEA salivar, porque a gente não quer uma coisa ligada, a gente quer o cortisol basal, a gente quer o DEA basal, eu falo DH, o DEA basal, porque a gente vai querer ele ali solto para saber a quantidade certa, tá? O cortisol, normalmente, a gente mede ele em várias horas do dia. Tem gente que faz 4, tem gente que faz 3, tá? O ideal seria de manhã ele tá mais alto, né? A dosagem lá que eles colocam para ter de manhã, se não me engano, é de até 23, né? Se não me engano, é de 10 a 23. O ideal seria isso, né? Até 23, de 10 a 23. De tarde, que é de tardezinha, entre 16 e 17 horas, seria entre 3 e 8, ou seja, você lembra uma tabelinha que eu mostrei para vocês? Ele começa lá em cima, ele tem que estar muito alto, ele tem que estar produzindo muito. Lá embaixo, é como se fosse uma curva que ele sobe de uma vez, ele cai até um certo período, né? E aí ele vai caindo até diminuir. Ele sobe muito e desce de uma vez. Por isso que muita gente tem um sono, né? Uma preguiça maior depois do almoço, porque o seu cortisol está muito mais baixo, porque ele vai diminuindo até você chegar no seu horário de dormir. Se o seu cortisol está alto, você não consegue dormir, certo? Então, por exemplo, se eu pego um paciente que já peguei, inclusive, né? Eu estava com o exame, estava olhando o exame dela, acho que anteontem, eu acho. Ela estava com cortisol a 6 de manhã. Assim, o primeiro ponto dela foi o cortisol a 6. E na hora de dormir, o cortisol, tipo, de 22 horas, estava 5. Então, tipo assim, percebe que ela teve quase a energia a energia, né? Porque ela não tinha energia nenhuma quando ela acordou. Que ela estava de manhã, ela estava à noite. Ou seja, ela não acordava bem, ela acordava cansada, né? Ela ficava cansada durante o dia e à noite ela não conseguia dormir. Por quê? O cortisol estava alto. Cortisol, ele é 1 ali nas 22 horas. Ele tinha que estar entre 1 e 2, entende? 1 e 3 no máximo. E na parte da tarde ele tinha que estar entre 3 e 8. Então, quando a gente pega o exame de cortisol salivar, a gente consegue perceber esse nível, né, de sono, do porquê que a pessoa não consegue dormir, essas coisas todas, tá? Quando a gente fala de cortisol, a gente tem que lembrar que o fato dele ser neurotóxico, né? E que eu falei com vocês, o DEA diminui o cortisol diminui o DEA e por aí vai. Por quê? Cortisol é neurotóxico, DEA é neuroprotetor, né? Então, se lá na produção, quando você está produzindo isso, se um sobe, o outro também sobe, certo? Se o cortisol sobe, DEA sobe, ok. Então, quando você está com a fadiga adrenal, DEA não sobe tanto, porque o DEA está sendo mal produzido e o cortisol está sendo bem produzido. Então, o cortisol sobe num tamanho, numa altura, né, uma coisa muito maior do que o DEA. Por isso que a gente precisa lembrar do que acontece quando o cortisol ele sobe. Então, não é só questão do estresse, tem o fato dele ser neurotóxico, ele é um antinutriente. Então, quando o cortisol está muito alto, ele depleta vitamina C, ele depleta vitamina E, né? Então, que um dos tratamentos que a gente faz, uma das coisas que a gente faz para fadiga adrenal é vitamina C.
tá? Vitamina C, acho que é a única vez que eu coloco vitamina C, 500 miligramas, 4 vezes no dia. Ou seja, a pessoa ela toma 2 gramas de vitamina C durante o dia, né? Por que isso? Porque eu coloco para que ela tenha essa diminuição do cortisol, principalmente da neurotoxicidade do cortisol. Então, se você tem uma depressão de B, complexo B, de selênio, de zinco, de magnésio, tudo isso com alta de cortisol, tá? Por isso que quando a gente faz, por exemplo, por que é que toda vez que a pessoa está estressada, né, ela tem uma alergia ou uma irritabilidade, justamente porque depleta B6, né? O cortisol depleta B6. Então, tratamento a ser utilizado, né? A gente sempre coloca vitaminas do complexo B, principalmente as que trabalham na homocysteína, B9, B12, B6, né? E aí sempre na fórmula ativa, metilfolato, metilcobalamina e piridoxal 5-fosfato, né? Sempre na forma ativa, para não ter o perigo, né, de não transformar aí. Nós temos um suplemento que eu gosto bastante, que é a L-tirosina. A L-tirosina, ela participa tanto do cortisol, tá? Tanto na produção do cortisol, como a tirosina em si, né, no organismo. A tirosina, ela vai fazer isso e a gente suplementa em forma de L-tirosina para ser a forma mais ativa, a forma melhor de ser absorvida. Então, ela participa tanto no equilíbrio do cortisol, quanto no equilíbrio de T4 e T3, né? Eu não sei se vocês lembram, a molécula de T4, né, são 2 de tirosina com 4 de iodo, né? Se não me engano, tetra, iodo, não é tirosina, é tironina, né? É tetra, iodo, tironina, o nome da T4. E da T3 é tri, iodo, tironina. Então, elas têm molécula de tirosina com moléculas de iodo. Por isso que eu falo com vocês que iodo na tireoide é sensacional. Tem que ter iodo para a gente ter equilíbrio. Não tem como fazer uma limpeza no seu organismo. Se vocês assistiram a aula, tenham que assistir, tá? A aula de detoxificação que eu coloquei para vocês. O iodo é sensacional. Eu vou ver se eu coloco, inclusive, para vocês a aula de iodo, tá? Para vocês estudarem melhor o iodo. Então, a gente tem que colocar essas suplementações para que a gente consiga ter esses equilíbrios, tá? Para que tenha toda essa... Para que a gente consiga alterar as 3 coisas, né? Então, para fadiga adrenal, a gente sempre vai colocar vitamina C, tá? Sempre vai ter vitamina C em todas praticamente em todas as nossas suplementações vai ter a vitamina C, porque a vitamina C é a que vai fazer, vai ser antioxidante em vários pontos, inclusive na parte do pâncreas, tá? Eu não sei se vocês lembram, quando eu falei, teve uma aula que eu falei de câncer, eu falei sobre câncer numa aula, e eu falei com vocês de um tratamento que faziam com a vitamina C, né? Por quê? Porque a composição da vitamina C, a estrutura da vitamina C, é muito parecida com a estrutura da glicose. Só que a vitamina C é antioxidante, certo? Então, se você tem um grande aporte de vitamina C, o seu organismo acaba entendendo que você está com uma molécula que parece glicose, certo? O seu pâncreas sabe que não é glicose, o seu pâncreas entende que não é glicose, mas as células cancerígenas não entendem. Então, por exemplo, ao invés de acontecer a glicação, vai acontecer a antioxidação, porque a vitamina C ela vai fazer com que as células que teriam maior afinidade pela glicose se agreguem à vitamina C, e a vitamina C não vai deixar aquela célula virar um radical livre, né? E o pâncreas é inteligente, ele sabe que não é a glicose, então por isso ele não precisa liberar muita insulina, né? Para equilibrar aquilo, tá? Então, vendo o que a gente viu nesses pontos, né? A gente consegue entender como que tudo está correlacionado e como que a nossa suplementação precisa estar nisso daí, tá? Eu sempre uso, né, nesse caso, né? Toda suplementação que eu faço sempre tem algumas suplementações que são específicas, igual eu já falei com vocês. Vocês vão chegar nesse ponto de entenderem que toda pessoa tem que ter, no mínimo, aquilo de suplementação. Precisa existir, no mínimo, aquilo para que a pessoa consiga ter um equilíbrio. Então, eu sempre coloco, por exemplo, quando eu consigo entender esse desequilíbrio da pessoa, né? Eu sempre suplemento pensando nisso. Então, lembrando lá, T4 precisa de selênio e zinco para transformar em T3, né? Não tem como fazer toda a parte como é que fala? Do pâncreas, né? Se você não fizer uma desglicação,
como é que a gente faz desglicação? Carnosina. Então, a gente consegue suplementar para cada ponto desse. Então, vamos lá. Parte de tireoide, adrenais e pâncreas, suplementação. Primeira coisa que eu gosto de colocar primeira coisa pensando no mais grave, que seria a glicação, tá? A glicação, para mim, é o mais grave, porque se você glica uma hemoglobina, ela fica ali 120 dias no seu organismo circulando glicada, né? Sem produzir oxigênio. Por isso, com o tempo, você glica muito, você tem hipóxia, tá? Hipóxia, assim, não chega a ser hipóxia, né, de matar, mas por isso que com o tempo o seu organismo ele começa a ter baixa de inúmeros nutrientes, porque sem oxigênio, seu organismo não funciona da forma correta. Por que não tem oxigênio? Porque a sua hemoglobina está glicada, está caramelizada, e aí você não consegue produzir oxigênio através da hemoglobina. Então, glicação, para mim, desses 3 pontos, é o principal deles. Obviamente, a gente vai conseguir entender a diferença disso quando a gente pega os pacientes, né? Mas a gente consegue... o primeiro ponto que eu analiso é esse, até porque é o que menos tem suplementação. Insulina e glicose, é o que menos a gente consegue tratar com suplementos. A gente precisa pensar na parte de alimentação, de nutrição, e por aí vai, né? Primeiro, obviamente, mas a gente precisa lembrar da glicação e precisa usar um desglicante. Desglicante, carnosina. A gente suplementa a L-carnosina, consegue resolver a parte pancreática, né? A parte adrenal, a gente precisa lembrar do cortisol. Para a gente suplementar, cortisol, a gente lembra todas as vitaminas que ele depleta, né? Todas as coisas que ele diminui no nosso organismo. Tem uma suplementação, que não é suplementação, é medicação, né? Quando a gente suplementa, a gente toma hidrocortisona, comprimido, tá? O comprimido, a cápsula de hidrocortisona, melhora a produção correta de cortisol, tá? Só que eu nunca precisei passar. Eu cheguei a tomar, aqui em casa a gente também chegou a tomar, para testar, para ver como é que funcionava. Realmente faz diferença, tá? No organismo. Só que suplementar com os nutrientes, eu acho melhor, acho mais fácil para a gente se resguardar também, de não ficar indicando medicamento, né? Aí, no Brasil, eu não sei como é que faz sei, né? Eu já tentei fazer, tentei manipular, não manipula sem receita médica, então, né, não consegui. Alguns sites eu encontrei, muito depois eu encontrei, se não me engano, no site da Minas Brasil, se não me engano, eu achei a hidrocortisona comprimido, 5 miligramas, né, muito pouco, 5 miligramas, 2 miligramas que seja, 10 miligramas é o máximo, assim, para quem você percebe que a pessoa está bem fadigada, já está com exaustão adrenal, já dá para colocar a hidrocortisona a 10 miligramas, tá? Mas eu gosto de colocar o suplemento. Então, eu sempre coloco zinco, né? O selênio, eu sempre coloco zinco e cobre, mas a gente tem que lembrar que a proporção zinco-cobre é 15:1. Então, se você coloca 30 miligramas de zinco, eu tenho que colocar 2 miligramas de cobre. A relação sempre tem que estar 15:1. Se você quiser pedir exame para isso, é interessante, tá? Se você quiser pedir um exame, um mineralograma para a pessoa fazer e você saber a quantidade que já está no organismo, às vezes ela está com o cobre muito alto, tá? Cobre é um dos nutrientes, um dos suplementos que a gente vai sempre querer ele bem abaixo, né? No primeiro quartil do exame laboratorial, ele do valor de referência, a gente sempre vai querer ele no primeiro quartil, porque ele não é necessário em altas quantidades, tá? Relação 15:1, 15:1. 30 miligramas de zinco, 2 de cobre, entendeu? 15 miligramas de zinco, 1 de cobre. Então, é sempre 15:1 essa dosagem. Selênio, né, questão de microgramas, selênio eu sempre mando colocar no mínimo aí 80 microgramas, de 80 para cima, e aí depende, porque o selênio também pode ser tóxico, né, por isso que ele está em microgramas, ele pode ser tóxico, assim como a vitamina A, mas a vitamina A a gente consegue colocar muito mais. O selênio, a gente precisa ter o selênio, e ele é igual ao cortisol. Ele muito é ruim, ele pouco é ruim. Então, ele precisa estar ali no meio, né, ele precisa estar ali equilibrado. Se for pedir exame da mesma coisa, terceiro e quarto quartil, porque é uma coisa boa, né? Só que ele precisa ser suplementado porque a gente quase não absorve essa quantidade de selênio. Mas para quê? Se você quiser colocar, por exemplo, 100 microgramas, normalmente 80 a 100 microgramas, se não me engano, é 1, 2 castanhas do Pará que você consome por dia, tá? Castanha do Pará, não é castanha de caju, né? Aquela grande. Castanha do Pará é ótima,
E só, não consuma mais do que 2 por dia, porque você pode ter intoxicação de selênio, né? O selênio, como é o mineral, ele vai ficar mais tempo, vai ter mais absorção na gordura, então não consumam mais do que isso, tá? Complexo B, né? B9, B6, B12, sempre, mas eu sempre coloco também B2 e B3, quando a gente for para colocar a dosagem de complexo B, porque eu sempre indico complexo B geral, né? Se for do Pará mesmo, de outros lugares não tem tanto selênio. Não, Pri, é porque a castanha do Pará, castanha do Pará, só tem um nome, não? É só um nome. Castanha do Pará é aquela grande. Hã? É que assim, tem a castanha do Pará mesmo. O Pará, ele é rico em selênio, então as castanhas que são oriundas de lá, elas têm selênio, e o tipo que plantam dela em outros lugares, elas continuam sendo vendidas para a gente como castanha do Pará, porém, em selênio, elas são pobres. Vivi enganada, porque eu sempre achei que vinha do Pará. Exato, eu também fui enganada, acho que todo mundo já foi. Eu vi isso com um grupo de nutricionistas a respeito de estudos que estavam sendo feitos e falando da variedade nutricional por conta dos solos. Então, falando assim, às vezes o paciente está gastando, ele está comendo a castanha, e eu me ponho nesse lugar, que já aconteceu comigo, tá? Com certeza, comigo também. E faz exame, dosa, e nada do raio do selênio subir, é por conta da origem da castanha. Na verdade, ela é o nome castanha do Pará, mas do Pará, coitado, não tem nem lembrança. Não é do Pará. Aqui no Brasil, se eu não me engano, outro local que produz castanha do Pará é em Minas, e é um solo mais ferroso, né? Mais denso de pedras e tal. Então, ela não deixa a castanha do Pará rica em selênio. Então, se a gente consome de lá, por exemplo, lascou, não tem selênio. Gente, vivi enganada. Eu sempre achei que castanha do Pará viesse do Pará. Por isso que é extremamente cara. Eu sempre pensei, é extremamente cara, porque vem do Pará, vem, né? Toda aquela parte de arrancar da casca e tal. Pois é, nunca soube disso. Então, ou seja, suplemente, né? Vai ser mais fácil você fazer a suplementação 80, 100 microgramas ali de selênio, não altera a cápsula, né? Então, tipo assim, você colocando selênio ou não, pode alterar no preço, que é muito pouco também, mas não altera o tamanho de cápsula, que é muito pouco. Sempre, gente, sempre suplemente, tá? Em relação a suplementar tirosina e carnosina, sempre vão pela quantidade de quilos. Depende muito, né? Eu não coloco dosagens de tirosina e carnosina, porque sempre tem vários outros pontos que a gente precisa analisar antes, né? Para colocar uma dosagem, colocar essas dosagens assim. E eu sempre suplemento na forma L. Então, L carnosina, L tirosina, né? Qualquer coisa que tenha essa melhor absorção, eu gosto de colocar, tá? Agora, a parte temos também a vitamina D, a gente não pode escrever vitamina D por causa da parte da calcitonina, tá? Agora, a parte do iodo é extremamente importante, tá? A parte do iodo, gente, a gente tem uma dificuldade muito grande em aceitar o iodo, tá? Só que a gente tem que lembrar que o nosso organismo inteiro precisa de iodo. Nosso organismo inteiro usa iodo, tá? E o iodo, ele tem os halógenos dele, que é flúor, bromo, cloro. Então, é o que a gente mais tem no nosso organismo hoje, né? Bromo, nós temos em várias coisas, em pão, nós temos nos medicamentos, né? Bromazepam, nós temos naquele plástico de... Sabe quando você entra no carro e o carro está com aquele cheiro novo? Aquilo ali é bromo. Aquilo ali está cheio de bromo. Quando você... toda vez que você deixa ele no sol, você deixa o carro no sol, por exemplo, ele esquenta, aquilo ali libera bromo. Então, nós temos bromo o tempo inteiro. Flúor, né? Flúor está aí, nós temos o flúor na água, nós temos o flúor na pasta de dente, nos medicamentos, como a fluoxetina, nós temos várias coisas que contêm o flúor também, e o cloro, temos em vários lugares o cloro, temos o cloreto de sódio, né, que a gente coloca muito na nossa alimentação. Então, o iodo, ele tem vários halógenos que são tóxicos para o nosso organismo, tá? Inclusive, já tiveram vários estudos que comprovaram várias coisas, tipo assim, não precisa colocar bromo no pão, não precisa ter flúor na pasta de dente, não precisa ter flúor na água, e continuam. Então, o jeito vai ser a gente ajudar a eliminar isso. Só que o que acontece? O que é halógeno, né? Eles têm os mesmos sítios de ligação do iodo, porém, o fato deles terem um peso molar maior, eles têm mais afinidade por ligação do que o iodo.
E quando a gente tem em todos os lugares do nosso organismo, todas as células do nosso organismo, nós temos receptores de iodo, né? Eles chamam de symporter, tá? Esse symporter, ele passa os nutrientes, os minerais, para dentro da célula para que tenha conversão de todas as coisas, etc. O que acontece nesse symporter? Esse symporter, ele vai deixar passar tudo que é parecido com o que ele quer que passe, que é o iodo, por exemplo. Então, se a gente tem o flúor, o bromo e o cloro, esses 3 halógenos do iodo, eles vão passar mais, ou seja, eles vão entupir aquele symporter, porque o iodo, ele passaria direto, os outros, por terem um peso molar maior do que o iodo, eles passam e entopem aquele symporter. Por que quando a gente faz exame, não sei se vocês já pegaram isso, quem já está um tempo aí na área, já deve ter analisado isso, quando a gente passa o iodo para o nosso paciente, se você for medir, se você for pegar o exame dele lá, né? Se você for medir lá o exame dele, você vai ver que nos 6 meses adiante, os próximos 6 meses que você suplementa, ele fica numa dosagem absurda de iodo, e aí você fala, meu Deus, vou acabar com a tireoide dessa pessoa, né? Por que isso? Justamente porque os symporters que iam sugar o iodo para dentro estão entupidos. Então, o que você precisa fazer? Além de você suplementar iodo, que seria o ideal, que seria mais ou menos 12 miligramas de iodo, você teria que suplementar a quantidade de iodo que você precisa para o seu organismo e o iodo que você precisaria para desentupir o symporter. Por isso que o tempo é 6 meses, porque você está enchendo de iodo na porta ali do symporter para desentupir e esse iodo entrar. Então, você precisa de iodo no normal, na sua, sei lá, no seu valor normal. Você precisa de ter iodo para eliminar os halógenos, para se ligar aos halógenos e eliminar ele na urina, nas fezes, que seja, e você precisa de iodo para desentupir o symporter, entende? Por isso que a dosagem do iodo precisa ser maior. O que é que eu sempre faço? Solução de Lugol 5%. Tá? Por que Lugol? Lugol foi uma coisa criada sensacionalmente por alguém, que, se não me engano, a pessoa que criou a solução de Lugol, ela falou que quando a gente suplementava, criou muitos anos atrás, isso há muitos anos atrás. Então ele não conseguia saber isso bioquimicamente falando, ele tinha uma ideia, que era, quando ele colocava iodo com iodeto de potássio, tinha uma melhor absorção do iodo. Só que não é. O iodo, ele é absorvido por alguns órgãos, enquanto outros órgãos, eles absorvem o iodeto de potássio. Então, por exemplo, a tireoide e a pele não absorvem iodo, absorvem iodeto de potássio. Entende? Já mama, esôfago, estômago, isso absorve iodo. Então, se a gente tem os dois, nós conseguimos entrar no organismo todo, né? Em todas as células que necessitam disso, o seu organismo você consegue colocar através da solução de Lugol. A solução de Lugol, todo lugar que você pedir, você vai achar. Solução de Lugol 5%. Já tem isso, inclusive, na farmacopeia brasileira. Ou seja, a farmácia vai saber. Mas, se vocês quiserem colocar, se vocês quiserem anotar aí, iodo metaloide, 50 miligramas, tá? Isso vai sair o iodo, o Lugol 5%. Que é o iodo, né, 50 miligramas, e o iodeto de potássio 100 miligramas, tá? Eu sempre peço 30 ml, que dá, assim, muito tempo, que a gente vai usar gotas. Quando vocês pedem nessa dosagem, que é a solução de Lugol 5%, né? Iodo de 50 miligramas e iodeto de 100 miligramas. Quando você pega isso, 2 gotas equivalem a 12,5 miligramas. Então, a 12 miligramas e meio dessa solução, desse iodo no seu organismo, certo? Por isso que, quando eu coloco isso de início, né, para os meus pacientes, eu sempre coloco 5 gotas, tá? Eu sempre dou para eles 5 gotas, porque vai ser uma dosagem maior. Eu não sei se vocês vão lembrar, quando eu conversei com vocês, em relação ao iodo. Deixa eu ver se eu cheguei a falar com vocês, não, estou confundindo com outra aula de iodo. Quando a gente faz a suplementação de iodo, na detoxificação, acho que eu falei sobre isso, sobre o iodo, sim. Nós temos a reação de Rushheimer, que chama, que é quando a pessoa está intoxicada, muito intoxicada, ela obviamente não sabe que ela está intoxicada, e quando você suplementa o iodo, a pessoa sente alguma coisa. Eu, por exemplo, senti, e é uma coisa que eu aconselho que vocês façam, qualquer tratamento que vocês forem fazer nos seus pacientes,
sempre façam vocês primeiro, tá? Comecem com vocês. Então, a detoxificação que eu ensino a fazer, os protocolos que eu ensino a fazer, comecem com vocês, façam com vocês, porque vocês precisam sentir o que é que o paciente vai sentir, para vocês falarem com ele o que vai acontecer. Então, se você fizer, vocês vão saber, tá? O iodo foi assim. Eu não comecei com 2 gotas, eu comecei com 5 gotas de uma vez, né? Eu sabia que eu estava intoxicada, porque obviamente eu nunca tinha feito nenhuma detoxificação. Eu sentia meu organismo, né? Eu senti porque eu presto muita atenção no meu corpo, né? No que eu sinto. Eu sei a coisa que eu como, eu sei que vai me fazer mal, porque eu aprendi a identificar isso no meu organismo para justamente evitar essas coisas. Então, quando eu tomei o Lugol, eu percebi que eu fiquei mais aérea, eu fiquei mais... Sabe quando você parece que está acontecendo uma coisa em câmera lenta? Assim, você vai olhar um negócio e parece que parece que você vai pegar devagarzinho, assim, sabe? É um negócio muito estranho. Por quê? Porque eu estava com excesso de tóxicos no meu organismo, e quando o iodo entrou, dá essa reação de Hersheimer, que é justamente você sentir os efeitos da detoxificação, tá? Nada que uma água alcalinizada não resolva. Então, coloca ali um salzinho na água, sal marinho, tá? Ou sal rosa do Himalaia, que seja, que não é o sal cloreto de sódio, pelo amor de Deus. Coloca lá o sal marinho um pouquinho na água, toma essa água e toma muita água. Muita água, muita água. Eu senti isso, assim, poucas horas de um dia, eu senti e foi passando. E aí, com o tempo, eu fui tomando Lugol e fui sentindo, inclusive, várias outras coisas, como, por exemplo, melhora da minha cognição, melhora da minha memória, melhora de foco, melhora de concentração, tá? Iodo é um negócio sensacional. Inclusive, eu estou sentindo até falta, porque eu não trouxe para cá. Então, quando a gente faz, né, essa suplementação, e a gente precisa lembrar o seguinte: se, obviamente, você vai suplementar Lugol, precisa suplementar os outros, né, que eu falei aqui, para todos os pontos, tá? Faz uso contínuo do Lugol? Sim, Bruno, não tem problema não fazer, tá? Não tem problema fazer, quer dizer, não tem problema fazer. Só que aí você vai diminuir a quantidade de gotas, né? Por exemplo, foram perguntando a mesma coisa, tá vendo? Vou falar do teste na pele. O iodo, ou o Lugol, é o seguinte: como ele é uma coisa que você sempre vai precisar, inclusive, eu não sei se vocês já viram falar sobre isso. Se não viram, provavelmente vocês vão desacreditar do que eu vou falar aqui agora, mas pesquisem, tá? Existem hoje já várias pessoas, já vários médicos, ginecologista, que trata mesmo cisto mamário com o iodo no colo do útero. Da pessoa chegar no consultório, o ginecologista passa o iodo no colo do útero, a pessoa sente o cisto sumir. 40 minutos, 50 minutos. A pessoa vai passando a mão assim no cisto mamário, ela sente o cisto desfazer. Porque mama, tireoide, útero são totalmente dependentes de iodo. Se você não tem iodo no organismo, você vai desenvolver câncer de mama. Você vai desenvolver cisto mamário. Vai desenvolver várias coisas que estão relacionadas com isso. Então, esse iodo que a pessoa passa, que o médico passa, é esse iodo normal de desinfetar. É o iodo normal. Vocês viram tanto que a pessoa estava com necessidade de iodo. Esse teste da pele, Fran, é o seguinte: você pode comprar esse iodo normal de desinfetar e você passa em um lugar que você não vai ficar limpando. Vamos supor, barriga ou coxa, por exemplo, né? Toma banho num dia, e passa esse iodo, faz um quadrado assim na coxa, faz um quadrado com esse iodo de negócio mesmo, esse iodo normal, esqueci, de asepsia, esse iodo normal, passa ele, faz esse quadrado na sua pele e deixa, né? Nem lava, nada. Você vai ver que vai ficar marcadinho ali. Você vai olhar como que vai absorver. Ele tem que estar ali 24 horas depois. No dia seguinte, se você olhar, aquele quadradinho não estiver lá, é porque você sugou todo o iodo. Entende? Você sugou tudo que precisava, tudo que estava ali. Então, você está com deficiência de iodo. Entende? É o mais fácil de fazer. Isso aí é certo. Todo mundo está com deficiência de iodo, tá? Isso aí é o certo a se dizer que todo mundo está com deficiência de iodo. Então, mas esse é um teste bem legal de você fazer para você ver como que o seu corpo está sugando o iodo, tá? O Lugol, gente, igual eu falei, de início, eu sempre coloco 5 gotas, tá? Para já dar essa detoxificada do organismo, para dar essa limpada nos minerais. Óbvio que você vai fazer isso. Coloca 5 gotas aí, vamos colocar 5 gotas durante 1 mês, 2 meses.
Pode fazer. Depois vai diminuindo, entende? Coloca 4 gotas nos próximos 2 meses seguintes, depois coloca 3 gotas, até chegar em 2 gotas por dia. E aí você pode tomar isso pro resto da sua vida. Coloca no copo de água, a gente não tem gosto nenhum, tá? Ele tem um cheirinho, assim, muito longe de coisa de asepsia, né, de hospital. Você sente um cheiro longe, assim, Mas você coloca num copo de água grande, por exemplo, você não vê nada. Aqui em casa, por exemplo, eu faço isso com as meninas, né? Tem vários stories meus, acho que ano passado, nesse ano mesmo, né? Que a gente estava no Brasil ainda, e eu mostrava, eu dando o Lugol pra Helena, que é a minha pequenininha. Eu pingava as gotas de Lugol lá, o copinho ficava laranja, e ela tomava normal, tá? Não tem gosto nenhum, a gente consegue tomar tranquilo, não tem nada não. Então, assim, óbvio que as 5 gotas num pouquinho de copo, você vai sentir mais ainda aquele cheiro de hospital, né? Mas nada que seja impossível de tomar. Para mim, não sendo pimenta, eu tomo. Então, é assim que a gente consegue fazer a questão do Lugol, tá? Essa é a parte mais importante, inclusive, justamente porque quando a gente fala disso, né, dessa tríade, né, essa parte é muito mais importante, porque a gente não sei se é mais importante, mas é a que a gente mais consegue ver diferença, quando a gente regula a tireoide. Eu sempre falo muito com os meus alunos que quando a gente faz isso do jeito certo, né, a gente arruma isso do jeito certo, não param de chegar pacientes para a gente, porque a gente consegue entender esse equilíbrio, né? E aí um paciente traz outro, que traz outro, que traz outro, que traz outro, e isso não para, a gente não consegue parar de ter pacientes, justamente porque quando a gente faz isso do jeito certo, tá? Como a gente tem que tomar 40 ml de água por quilo, dá para diluir na garrafa de 500 ml? Dá para dividir. Dá para colocar, inclusive, o ideal seria que toda garrafinha de 500 ml tivesse alguma coisa, né? Por exemplo, aqui eu falo que isso não é fácil, a gente é horrível, não é gostoso. Só que uma coisa que eu gosto muito de fazer é alcalinizar a água, igual eu falei com vocês. É uma das coisas que mais podem evitar doenças no nosso organismo, é deixar o nosso organismo alcalino, né? E aí, como é que a gente faz isso? A gente consegue colocar isso através da alcalinização da água. Sal marinho, sal rosa do Himalaia, que seja 1 colher de café para 1 litro de água. Não fica gostoso, tá? A água fica estranha, fica, sabe? Vocês já ouviram falar água saloba, né? Que é aquela água, parecendo que você pegou do lago ali da fazenda. É aquela água que tem um gostinho meio ruim, só que é saudável. Então, assim, o que a gente pode fazer? Já viu aquele Hidrapure? Eu tenho esse Hidrapure, ô Fran. Eu tenho ele, fica no meu garrafão de 5 litros que fica na cozinha para todo mundo tomar. Depois eu mando para vocês a foto dele. Ele é um negocinho, assim, eu acho que não é uma coisa que... A ideia do Hidrapure é desmineralizar a água, né? Ele meio que é como se ele filtrasse ali. Ele não alcaliniza, não, tá? Eu, pelo menos, não percebi isso. Mas, porque a água alcalina, ela tem um gosto, né? Se você vai tomar uma água alcalina, ela tem um gosto. E o ideal que a gente tomasse de água para a gente nunca adoecer, para a gente nunca ter uma doença, seria pH 10. Pra vocês terem ideia, a água mineral tem pH 6. Então, vocês terem ideia de como que é diferente isso, né? O pH da água mineral é 6. Eu amo água mineral, inclusive. Prefiro, né? Só que o máximo que eu já vi foi 6,9 de uma água mineral. Então, quanto mais alto o pH da água, melhor, tá? O pH 10 seria o ideal. E aí eu não sei se esse Hidrapure eu nunca senti, né? O que a gente pode fazer a questão da água? Você pode colocar as 2 gotas em 500 ml de água na garrafinha. Depois você toma 500 ml com um pouco de sal, né? Para alcalinizar a água. Todos esses pontos, entendeu? Para que você consiga ter esse aporte de nutrientes, principalmente a parte dos minerais. É muito bom quando você começa a ingerir a água alcalina, você percebe a diferença. Tem gente que consegue regular pressão arterial com essa água alcalina, tá? Aqui no Brasil tem a Purifique, que vem de filtros que dizem alcalinizar a água. Tem uma forma que pois é, Fran, o problema desses filtros é porque eles falam que hidrogenam a água, que purificam a água, só que isso não é o que a gente precisa. Entendeu? A água mineral já está ótima para o nosso organismo. A água mineral já está ótima. Por quê? Ela é mineral. Ela está cheia de minerais ali. E são naturais, a maioria das vezes, né? A maioria das vezes, a água ela é extraída da mina
e eles têm o trabalho ali de engarrafar e vender. Então, eles não mexem com muita coisa, eles não adicionam coisas na maioria das vezes, né? Então, esses filtros eu acho que são exagero. Eu acho que não precisa disso, né? A não ser que você consiga comprovar que ele realmente alcaliniza a água. Porque a questão do mineralizar, a gente consegue com água mineral, a gente consegue com sal marinho, né? Que é cheio de mineral. Só que se você conseguir comprovar com algum, eu esqueci o nome, pH-metro, não sei se existe esse nome, que mede o pH, né? Se você conseguir medir isso e ver que realmente alcaliniza, ótimo, entendeu? Mas eu não sei, não sei algum específico que faça isso, não. Esse Hidrapure eu tenho, porque eu recebi ele para testar, e aí eu não testei com pH, né? Eu testei essa questão da desmineralização, que eu já sabia que era interessante. A Purifica é ótima, deixa em torno de 9, então é ótimo. Realmente, Pri, é muito boa. pH fica em torno de 9, já está menos ruim do que o pH 6 da água mineral. Aqui eu separei 3 casos para vocês olharem, identificarem o que predomina nisso daqui. Nós falamos da tríade hoje, certo? Tireoide, adrenal e pâncreas. Ok. Quando a gente vê o caso, igual eu falei com vocês, aqui tá sem exames, né? Sem você analisar direito. Se a pessoa chegar para você e falar isso aqui para você, você consegue identificar. Então, ó, primeiro caso. Joana, então, mulher, né, 52 anos, adora cozinhar, criou seus filhos com grãos integrais, massa, pão, carne, lácteos, vegetais e frutas. Apesar de exercitar quase diariamente, está acima do peso e sente pés e mãos frias, reclama de queda de cabelo. Ela fala devagar, anda devagar e se sente lenta ao pensar, ou seja, dificuldade ali de raciocínio. Falta energia e toma extrato tireoide, né, que é o T4. Apesar dos níveis de TSH, T4 e T3 estarem normais, ela acha que está faltando alguma coisa. Tá ruim, o negócio está ruim. A gente consegue identificar o que predomina. Então, falem para mim o caso A, o que é que predomina no caso A? A Fran, essa sou eu. Qual parte da tríade predomina no caso A? A gente sabe que tem um monte de problema, né? A gente sabe que tem um monte de coisa. A tríade que a gente estudou hoje, o que predomina no caso A? O que é que veio, né? Qual dos 3 que predomina no caso A? Ó, Fran e a Pri responderam. Tireoide. Alguém discorda? Tá vendo como que a gente consegue pegar o que é que predomina naquela pessoa, só da gente conversar um pouco com ela, só pegar os pontos. Óbvio que vai ter várias coisas aqui, né? O fato de ela pode aqui ter uma disfunção mitocondrial, né? Obviamente que tem, né? O fato de ter muita ingestão de massa, de pão, de grão integral, vai ter uma vulnerabilidade intestinal, né? Então isso vai fazer com que ela tenha essa hiperpermeabilidade intestinal, vai ter disfunção de nutrientes, vai ter depressão de nutrientes, então ela vai ter muita coisa, certo? Só que o ponto principal é o entender justamente isso. Falta isso daí, né? Falta esse controle de temperatura, né? Sente pés e mãos frios, ela tem esse descontrole de temperatura, reclama de queda de cabelo, está acima do peso, dificuldade de metabolismo, certo? Mesmo ela se exercitando diariamente, né? Quase diariamente. Fala devagar, anda devagar, sente lenta ao pensar. Mesma coisa, falta no cérebro, ou seja, mesmo TSH estando normal, T4 normal, T3 normal, a gente já sabe que está errado a parte do fato das mãos e dos pés estarem frios, né? Por causa do fato de controle de temperatura. Então, nesse primeiro caso, o que predomina é a tireoide, né? Então, a gente sabe que vai sair daqui a nossa primeira suplementação. O caso B já é da Cláudia, de 36 anos, representante comercial, que passa grande parte do seu tempo em viagens de negócio. Ela está acostumada a comer lanches de máquinas e a sair para jantar com os clientes 3 vezes por semana. Não relata problemas com ganho de peso, ingere carboidratos à vontade. Sua visita médica é por episódios de candidíase vaginal recorrente.
apesar dela se orgulhar do seu corpo, as suas calças parecem muito apertadas para ela. O caso B, né? O caso B, o que é que predomina no caso B? A Cláudia, que passa grande parte do tempo em viagens de negócio, alimenta de forma errada, porque a alimentação em máquina não tem a condição de ter uma alimentação normal, certo? Sai para jantar, pelo menos 3 vezes por semana, né? Esse jantar provavelmente não deve ser saladas, e se for saladas devem ter molhos e várias outras coisas que tem pontos aí que a gente consegue pegar, né? Não tem problema com ganho de peso, mas ingere carboidrato à vontade. A gente já sabe que o carboidrato precisa ser contado, o carboidrato precisa ser uma quantidade mínima. Nós não somos nutricionistas para isso, para equilibrar essa quantidade de carboidratos, mas a gente sabe a quantidade que vai virar glicose, a gente sabe a quantidade que vai se transformar em glúten, e que a gente não vai conseguir quebrar o glúten, certo? Então, ela tem episódio de candidíase vaginal recorrente. Por quê? O sistema imune está diminuído. O sistema imune está diminuído porque ela tem uma produção de glicose muito alta. Então, o que predomina no caso B? Qual que é o nosso ponto da tríade que predomina no caso B? Pâncreas, coitado, né? Tá trabalhando aí 200, 300%. Se fizer o exame de insulina e glicose nela, vocês vão perceber. De insulina e glicemia, né? Vocês vão conseguir fazer o índice Roma dela, vocês vão ver o quanto que esse pâncreas dela está trabalhando em 300%, provavelmente. A insulina dela deve estar uns 20%. Ai, desculpa, gente. Então, caso B, excesso de trabalho do pâncreas. Então, consequentemente, ela está com o pâncreas trabalhando a toda, consequentemente, está com a adrenal trabalhando muito, né? E isso vai causar uma exaustão adrenal também com o tempo, né? E o caso C, Maria, de 50 anos, executiva bem-sucedida após muitos anos de dedicação à vida profissional. É uma grande consumidora de café e ultimamente tem tido algumas falhas de memória em momentos críticos, não está se sentindo tão capaz mentalmente como antes. Nos últimos 6 meses, ela teve que comprar roupas novas por causa do aumento de peso. Está com olheiras, roncando quando dorme e sem libido. Ela relatou também que fica muito tonta quando se levanta rapidamente. No caso C, que é o da Maria, é bem-sucedida depois de anos de dedicação. Então, vocês pensam como é que a pessoa é executiva bem-sucedida depois de anos de dedicação à vida profissional. Essa pessoa teve um estresse emocional muito grande, um estresse profissional, estresse financeiro, né? Todo o estresse que ela tinha, que ela podia ter. Ela é uma grande consumidora de café. Então, se ela tem esse consumo de café, ela também tem o quê? Depressão da adrenal, né? Então, tem um aumento de cortisol, ela tem um aumento da fadiga adrenal, porque além do estresse, ela consome muito café, e aí ela está relatando, ultimamente ela está com falha de memória em momentos críticos, ela não consegue ter essa transformação rápida, né? Ela não está se sentindo tão capaz mentalmente como antes. Por que isso acontece com o idoso, né? Porque quanto mais idade a pessoa tem, mais ela vai perdendo a cognição. Por que o idoso cai muito? Justamente por isso. Passa muitos anos estressando, né, o organismo, sem tratar o organismo, sem adequar nutricionalmente o organismo. Então, ele passa anos se estressando e, obviamente, vai chegar uma hora que ele vai parar, vai chegar uma hora que ele vai cansar, né? Nos últimos 6 meses, ela teve que comprar roupas novas por causa do aumento de peso. Ou seja, ela, mesmo com o fato de ter 50 anos, o metabolismo dela já está menor, já está mais baixo. Ela aumentou de peso nos últimos meses, né, a ponto de ter que comprar roupas novas. Isso faz sempre com que a gente pense nessa parte de energia, né, porque se é uma pessoa que trabalha muito, é uma pessoa que está ali, está em movimento o tempo inteiro, não é uma pessoa que deveria crescer para os lados, né? Não é uma pessoa que deveria aumentar de peso, certo? Está com olheiras, então abatida, né? Ronca quando dorme, isso é um indicativo de que o organismo não está descansando quando ela dorme, ou seja, ela é uma das pessoas que provavelmente está ali com cortisol às 6, às 5, às 22 horas, né? Às 23 horas, o que é muito, né? Ele devia estar ali em 1, certo? E sem libido, ou seja, extremamente estressada, muito estressada. Essa HBG não carrega progesterona,
consequentemente não gera libido, né? Relatou também que fica muito tonta quando se levanta rapidamente. Não sei se vocês vão lembrar disso. Essa questão do ficar tonta quando se levanta, gente, é pressão arterial, tá? Quando você tem um desequilíbrio em metabolismo, desequilíbrio em cortisol, você tem um desequilíbrio em pressão arterial, certo? Por quê? Quando você está deitada, o seu sangue está circulando assim, certo? O seu sangue está circulando do coração para a cabeça, ok? Se você levanta, o coração tem que fazer muito mais força para o sangue chegar à sua cabeça, certo? Porque você levantou de uma vez. Se o seu sangue tem que fazer isso, em casos normais, a pessoa até consegue fazer isso rápido e não sentir nada. Mas uma pessoa que está em fadiga adrenal, provavelmente está em exaustão adrenal, porque já tem 50 anos, ela já está em exaustão adrenal, ela já tem um excesso de cortisol, o metabolismo está mais lento, o coração tenta bombear mais sangue, ou seja, ele aumenta a pressão arterial, certo? E essa pressão não aumenta. Então, o sangue não chega na cabeça no tempo que tem que chegar. Essa pessoa fica tonta quando se levanta. Ou seja, o coração não está conseguindo bombear a quantidade de sangue suficiente. Então, ela vai ter vamos colocar uma queda de pressão, porque ela não consegue adaptar isso. Tá? Ela não consegue entender, o corpo não consegue captar essa informação do levantar muito rápido e ter que jogar o sangue para cima, né? É igual se você precisa jogar água para cima, para lavar o teto. Você precisa de muito mais pressão para jogar água, certo? É a mesma coisa. Então, esses 3 casos, a gente consegue ter essa diferença, a gente consegue identificar onde predomina o erro, né? Onde predomina o desequilíbrio nessa tríade, para a gente entender o que a gente consegue tratar primeiro, qual que é o nosso foco de imediato, né? Que a gente começa, de onde que a gente começa a fazer isso, né?